Pela primeira vez na história desse canal, eu vou revelar o que o câncer mudou nas minhas finanças. Muita gente pergunta o que o câncer trouxe de mudança na minha vida, nos meus pensamentos, e eu já falei isso muitas vezes nas palestras, lives, vídeos aqui no canal e também no meu livro Vive Ficar. Mas o que eu nunca contei é o que o câncer mudou nas minhas finanças e como isso pode te ajudar. Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP e sobrevivente do câncer de mama por 2 vezes. Nesse canal eu falo de finanças, investimentos, estilo de vida, então se você está em busca de melhores conteúdos sobre esse assunto, se inscreve aqui no meu canal e compartilha com as suas amigas, porque é de graça. O diagnóstico de um câncer, ele traz muito medo, medo do que vem pela frente, medo da morte, medo do tratamento, gente, medo de tudo. E durante o tratamento a gente aprende os termos técnicos, percebe que precisa dar um passo de cada vez. O ritmo de vida muda, a quimioterapia nos força a diminuir a velocidade do que a gente faz. O que antes era simples pode ser um grande esforço naquele momento. Ver a morte de perto e todas essas mudanças me fez olhar a vida, as coisas de outra maneira. Quando eu tive o câncer de mama a primeira vez em 2008, eu era casada, minha filha tinha 3 anos e foi difícil para todos enfrentar a cirurgia, a quimioterapia e a perda de cabelos. Mas eu usei uma peruca bem bonita. E durante o tratamento eu percebi que o meu casamento não estava saudável e assim que terminou, acabei com o meu casamento. O câncer nos faz perceber que as coisas podem mudar de uma hora para outra e que viver pensando só no futuro não é viver. Até aquele diagnóstico eu tinha muita organização e planejamento financeiro. Eu traçava as minhas metas todo ano, atingia sempre a maioria delas, as mais importantes com certeza. Na época, minha prioridade era a independência financeira. Eu tinha vendido o apartamento para morar de aluguel e investir o dinheiro. Era muito difícil eu fazer alguma loucura, comprar coisas sem planejamento. Quando o tratamento terminou e eu me divorciei, o que tanto me ajudou a dar esse passo em um momento tão delicado foi o fato de ter reservas financeiras e saber cuidar do meu dinheiro. Eu percebi que eu pensava mais no futuro do que no presente, que eu não tinha esse equilíbrio na minha vida. Aí eu não queria mais pensar no futuro, eu queria me recuperar, ficar bem e viver o presente. Até porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer no futuro depois da doença. Eu tive pessoas que me ajudaram muito, como a minha advogada, que me protegeu no divórcio e me fez perceber que eu não poderia assumir determinados gastos naquele momento, pois eu estava em tratamento ainda. Me fez enxergar os outros gastos menores que eu precisava colocar na conta do divórcio. Gente, isso foi fundamental. No primeiro momento eu queria segurança e por isso eu preferi comprar o apartamento para morar com a minha filha. Agora, diga-se de passagem que foi um momento acertado, pois eu tinha tido ganhos em fundos de ações de 2004 até 2009, o lucro tinha sido grande e no meio de 2009 eu fiz a compra do apartamento e foi bem no comecinho da alta imobiliária, então foi intuição ou sorte mesmo. Eu não vou me gabar aqui de que eu sabia dessa alta, não sabia. Mas logo depois o mercado de ações ficou de lado e o mercado imobiliário teve uma grande alta. O apartamento que eu comprei valorizou 3 vezes e eu adoro a minha casa. A fase inicial da separação passou, eu recomecei minha vida, comecei a namorar e eu queria curtir a vida, queria viajar, passear, fiz viagens sem muito planejamento, passeios, etc. Eu passei a investir nos momentos e não mais nos projetos de comprar um imóvel, trocar carro ou mesmo na independência financeira. Os momentos que eu vivi foram enriquecedores e plenos. Naquela época, por mais que eu tentasse, eu não conseguia fazer as minhas metas anuais. Aquilo tudo perdeu sentido para mim. Eu não queria mais ficar planejando, eu queria um pouco de acaso na minha vida. Não mais o acaso da doença, do divórcio, acasos ruins. Eu queria colecionar acasos de alegria. E eu vivi assim alguns anos.
até que eu tive o segundo câncer de mama, quase 5 anos depois do primeiro diagnóstico, e eu percebi que tudo que eu fiz não trouxe a cura definitiva, foi um grande choque. Durante o tratamento eu escrevi para me ajudar, eu queria colocar todas as dores no papel, exorcizar os meus fantasmas, entender o que não dava para entender. Por que o câncer voltou? Por que de novo? Nesse processo, muito mais coisa mudou na minha vida, mas eu ainda não conseguia fazer as metas e nem ter tanto controle sobre as minhas finanças. Quando digo não ter tanto controle, gente, não quer dizer que eu saí gastando descontroladamente, não. Eu sempre tive pelo menos um pouco de controle, nunca me endividei. Mas teve um momento que ao fazer o imposto de renda eu percebi que eu tinha gasto mais dinheiro do que eu queria, que o meu patrimônio estava diminuindo. Naquele momento eu percebi que eu precisava retomar esse controle. Eu não precisava ser como antes, mas precisava ter mais controle, mais atenção nos meus investimentos para realmente ter melhores retornos e aumentar o patrimônio para a liberdade financeira. Encontrar esse equilíbrio entre viver bem o hoje e ao mesmo tempo cuidar do futuro, construir a liberdade financeira. Há alguns anos, coincidentemente, quando eu saí do corporativo para empreender e construir a minha empresa de educação e planejamento financeiro, aí eu voltei a me apropriar dos meus números, ter mais controle sobre os meus gastos e planejamento. Então, o que o câncer mudou na minha vida financeira? Depois de eu ter vivido essa fase de forma diferente do que eu sempre fiz, hoje eu entendo melhor as minhas clientes, as dificuldades delas, porque eu também tive muita dificuldade ao voltar a controlar as minhas finanças. O que mudou foi que hoje eu tenho menos metas, metas mais claras, objetivas realistas, talvez mais audaciosas, porque eu aprendi, principalmente que usando a intuição, aprendendo técnicas e aplicando na minha vida, eu consigo atingir. Porém, são metas com propósito e impacto transformador massivo e não mais somente pensando em mim. Esse é o ponto principal. Eu aprendi a confiar mais em mim, na minha vida e no meu propósito. Hoje eu vivo com mais equilíbrio entre curtir o presente e planejar o futuro. Agora comenta aqui para mim o que as suas experiências mudaram nas suas finanças. Coloca aqui para mim a hashtag equilíbrio se você já tem um equilíbrio financeiro na sua vida, ou a hashtag em busca do equilíbrio se você está se organizando para isso. Ou comenta para mim aqui um pouco sobre você que eu quero saber. Deixa também o seu joinha, compartilha esse vídeo com as suas amigas e obrigada por me ajudar nessa missão de enriquecer e vivificar a vida de cada vez mais mulheres. E até o próximo vídeo.